44% acreditam que o Brasil corre risco de virar um país comunista. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 6 de março e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa IPEC, né, foi divulgada no domingo, dia 19 de março, apontando aí essa crença de 44% aí dos brasileiros que veem o comunismo como um risco, né? O Brasil, o risco de virar um país comunista. Já 48%, né, discordam desta afirmação e 2% não sabem o que falar, porque nem concordam e nem discordam, né? Ou seja, não sabe nem do que se trata, né? Os indicadores de quem acredita que o país corre o risco de virar um país comunista são mais altos na região norte e centro-oeste, 47%, e na região sudeste, 48%, né? Colocando aí o Nordeste, o pessoal com mais noção aí de questões políticas, porque não vem, né, esse risco de forma tão acentuada. E mostrando também a completa dissintonia da realidade entre os evangélicos, 57% acreditam em parte ou totalmente que este risco existe. O índice é bem mais alto, é bem mais baixo entre os católicos, 39%. Ou seja, entre os evangélicos, quase 60% acredita, né, que o Brasil corre risco de virar um país comunista. Aí eu vou passar para você, Tereza, fazer suas considerações, aí depois eu volto ao tema. Eu só dei aí a notícia, né? Bom, é um assunto que é importante a gente debater com a sociedade, é um assunto que permeia na nossa sociedade momentos de crise, e desde 64, que utilizaram que o comunismo comia criancinha, que o vermelho, e nós estamos vivenciando a mesma coisa. Eu vejo que a população brasileira ela precisa estudar mais, ela precisa entender o que é comunismo, a filosofia comunista. Muitos não sabem o que significa comunismo. Eu vivo nas comunidades, vivo em vários meios, eu sou de perguntar, me dirigir às pessoas quando falam o que é comunismo, não sabe o que é comunismo. Parece que é um monstro que come gente. Então, eu fico assustada quando a população brasileira ela não tem estudo suficiente, ela não procura ler para entender o que é filosofia comunista, pensamento comunismo, a política comunismo e a filosofia econômica do comunismo. Então, eu não comungo com essa ideia que o Brasil está em risco de se tornar um país comunista. O comunismo é um estágio da sociedade, tem que passar pelo socialismo, é um estágio que a humanidade vai passar. Não sei se vai acontecer isso. Isso foi a filosofia comunista, ela foi acho que foi 1800 e pouco, os pensadores, né? Que realmente escreveram em função até do livro Karl Marx, né? Tem uma relação com Karl Marx. Então, acho que a população tem que ler mais, tem que estudar. Você vê onde as pessoas estão muito manipuladas dentro das igrejas, pastores que dominam as pessoas. Olha onde o foco está maior, que acredita que o comunismo pode acontecer. O comunismo está distante da gente. Está distante. Há movimentos, há pessoas estudando sobre comunismo, acreditando num projeto de sociedade, viver mais em comum, que as pessoas não tenham esteja no ápice da concentração de riqueza e milhões morrendo de fome. Então, há esse debate dentro das universidades, dentro das igrejas, há esse debate no meio acadêmico. Tem escritores aí que escrevem muito sobre isso, mas eu não vejo, eu tenho que rir, às vezes eu tenho que rir, porque a campanha de Bolsonaro foi calçada no comunismo, porque ele sabia que o povo é analfabeto, ele sabia que o povo não lê.
A população não lê. Eu acho que a população tem que ler o que é comunismo. Leia, gente. Eu já falei isso aqui uma vez. Não caiam nas armadilhas desse sistema que nos violentam diariamente, né? O sistema de informação que vem deturpada, chega deturpado, as pessoas chega perto de você sem muito conhecimento e te informa, e você cai nas armadilhas e aceita tudo. Nós estamos fazendo esse debate junto da sociedade, eu participo dos movimentos sociais, eu vim das lutas sociais desde 80, né, que a gente faz contraponto com a ideologia comunista, com essa ideologia que quem prega é o capital, quem prega é os militares, e quem quer dominar a população, a extrema-direita que prega isso, que ela sabe, eles têm estudo da população, que ela não tem conhecimento do que é comunismo. Então está precisando, porque tem que voltar a filosofia e sociologia, mais uma vez eu falo com essa questão aí, para que o povo seja esclarecido. Para isso tem o Projeto AR, para a gente levar maior informação. Mas vamos tentar aqui, de maneira resumida, fazer um esclarecimento, né, à nossa audiência, que a gente não vê isso, muitas vezes, nem na mídia progressista, né? A gente vê a situação colocada de uma maneira ainda muito aquém, pelo menos a meu juízo, Augusto Ramanciotti, muito aquém do que deveria. Sim. Tá? Então, é importante que a gente coloque. Importante a gente trazer aí que esse fantasma, né, do comunismo, esse fantoche, essa demonização do comunismo, ela surge desde que começou, né, os primeiros movimentos, né, da classe trabalhadora, né, do proletariado, de conscientização do proletariado, tanto que o próprio Karl Marx, quando ele escreve o livro, né, do Manifesto do Partido Comunista, que é ele, né, que junto com Engels e os comunistas da época, levaram, né, essa necessidade de iniciar esse movimento. Aí ele fala um espectro, né, um ente do mal, né? Uma coisa que está sendo demonizado, ronda a Europa, ronda o mundo, né? Então, ele começa exatamente no Manifesto do Partido Comunista já falando isso. E, de lá para cá, a situação não muda, né? Ou seja, e aí depois nós vamos falar por que disso, né? Mas, então, o fato é o comunismo vem sendo demonizado, né? Foi demonizado ali por Plínio Salgado, né? Integralista, né? Do início do século passado, foi colocado pelo próprio Getúlio Vargas no Brasil, né? Houve a questão daquele episódio da suposta intentona comunista, né? Que é colocado como uma jogada exatamente para o recrudescimento do regime e o golpe, né, de Estado, lá do Estado Novo, né, do Getúlio Vargas. Depois ele é utilizado também, né, em 64 como um pano de fundo para o golpe militar, né, dado ali em 64, né, que tinha ali todos aqueles movimentos, tradição, família, propriedade, né, TFP, né, e vários outros, que a ditadura que estaria libertando o Brasil da ditadura comunista e a ditadura militar que iria defender a democracia e a liberdade no Brasil. E nós vimos no que deu isso, né, com as pessoas sendo mortas e torturadas, e um jornalista fazendo uma pergunta ao general, e ele dizendo: eu prendo, mato, arrebento, né, o Vladimir Herzog sendo enforcado a si mesmo lá na masmorra lá da ditadura, né? Ele cometeu suicídio pela mão de outrem, né? Então, isso aí sempre veio, principalmente, né, colocado, né, pela extrema-direita, né? E não foi diferente aí com o bolsonarismo, né? Com o Bolsonaro,
né? Ou seja, ele lançou mão desse fantasma aí do comunismo para criar um medo, né? Na população. A galera do conservadorismo, né? Todos os medos que hoje essa galera do conservadorismo tem, né? É associado ao comunismo. Casamento gay. Tomar a casa dos outros. Vão colocar alguém para morar, um morador de rua, para morar num dos quartos da sua casa, né? Então, todas essas ideias aí bem absurdas, né? Bem desconectadas do que seria aí a realidade, né? São colocadas nesses medos aí desse segmento do conservadorismo no Brasil, né? Agora, o que é importante destacar? Talvez a maioria das pessoas não saiba o que é o comunismo, tá? E não só uma parte dessa população que não lê, mas também os analfabetos funcionais, né? Aqueles que até são formados e que também não sabem o que é o comunismo. Por exemplo, até aqueles que se dizem marxistas, a maioria nunca leu Marx, né? E aqueles que criticam o Marx também nunca leram Marx, né? Como a Bíblia, muitas pessoas que se dizem cristãos nunca leram a Bíblia, né? Então, o Marx é o autor dos mais criticados do mundo e dos menos lidos. Mas, então, a gente tem a obrigação de explicar aqui, né, para o nosso público, que é um pequeno público, mas muito qualificado, o que é isso aí, tá? Então, o Marx, ele fez um trabalho fantástico, é um dos gênios da humanidade, né? E ele se dedicou toda a sua vida, não só à luta do proletariado, né? O que é o proletariado? É o pobre? Não. É o operário? Não. Né? É o trabalhador? Também não. O proletariado ele pode ser até um médico, um advogado, um dentista, né? Um contador. Tudo isso está dentro daquilo que é chamado proletariado, ou seja, todos aqueles que não têm os meios de produção na sua mão, né? Que é obrigado a vender a sua força de trabalho, ou seja, que é uma mercadoria no capitalismo, né? Ou seja, do que nós estamos falando? O que foi o principal estudo de Marx? Foi o capitalismo, né? Ou seja, na época de Marx, ninguém entendia tanto de capitalismo como Marx. Sim. E hoje é possível que, passado aí mais de 2 séculos, possa ter um ou dois que entenda mais de capitalismo do que Marx. 1 ou 2 ou 3. Eu posso dizer que entendo muito menos de capitalismo do que o Marx entendia. E olha que eu estou vivo depois dele quantos séculos? Né? Então, assim, ele demonstrou o quê? Que nesse sistema capitalista, proletários são aqueles que vendem a sua força de trabalho no mercado. Ou seja, que vendem essa mercadoria, que no capitalismo o trabalho vira uma mercadoria que é vendida no mercado. Né? Aqueles que têm os meios de produção, né? O que são os meios de produção? São as fábricas, as indústrias, as fazendas, ou seja, as ferramentas necessárias para se produzir as coisas que são consumidas pelas pessoas, as mercadorias. Todos que não têm esses meios de produção na mão, que hoje em dia, né, são muitas vezes até ligadas à indústria tecnológica, né, como você tem aí, né, estamos falando num meio de produção, né, que é hoje, né, o YouTube.
né? No mundo virtual. Um mundo que o ferramenta. Marx, por exemplo, não viu, não conheceu, né? Mas o fato é que tanto eu como você somos proletários. Sim. Nós não temos não temos os meios de produção na nossa mão. Nós não temos um grande latifúndio, nós não temos uma indústria, não somos dono da Apple, não somos dono do YouTube, não somos dono da Microsoft, né? Não somos dono aquele que é o dono, é um dos mais ricos, do bilionário, né? O Elon Musk. Não somos donos da Tesla. Então, nós não somos burgueses, né? Somos proletários. Então, o Marx vem dizendo, né? Proletários de todo o mundo, univos. Vocês não têm nada a ganhar no capitalismo. No capitalismo, só quem tem a ganhar são os burgueses, né? Vocês têm que vender a sua força de trabalho, trabalhar até morrer. Na época do Marx não tinha nem os pagamentos de boleto como nós temos hoje. E né? nem previdência. Né? Então, assim, mas não tinha essa vida desgraçada que as pessoas vivem só para pagar os boletos. Por aí, realmente. Bem diferente, né? Marx foi lá na Revolução Industrial, né? Pegou ali o começo ali da Revolução Industrial. Começo, né? Ele é do século... Nem século XIX. Ele é do século XIX, 1800. Ele vive ali no século XIX. 18. 19. 1800, porque tem essa... Século XX era 1900. É que você está confundindo. Tá, ok. Nós estamos no século XXI, 2000. 2000. É sempre um a menos. Porque o século I veio do ano 0. Sim. O 2 é do 100. O 3 é do 200 em diante. Então, sempre causa essa... confusão. Essa dúvida. Então, ele é do século XIX, de 1800 em diante, ali, né? Então, assim, agora, o Marx, ao teorizar do capitalismo, estou falando aqui de uma forma muito simples, tá? Até porque eu não sou um estudioso, não tenho vergonha nenhuma de dizer, né? Não sou alguém qualificado para fazer esse debate de uma maneira mais aprofundada, não tenho um estudo para nem me falar a favor de Marx e nem contra Marx, teria que ter mais estudo para poder falar, tá? Mas apenas sendo coerente, né? Sendo honesto intelectualmente falando, pelo pouco que eu sei, né? O Marx falou assim: esse sistema não tem como sobreviver. A crise não é uma situação de casual, eventual do sistema. A crise é o próprio sistema. O capitalismo não tem como dar certo. E nesse antagonismo de classes, né, e aí ele vem com a tese da luta de classes, né, entre burgueses e proletariado, nesse ódio de classe, nessa luta de classe, se não houver a superação do capitalismo, essas classes vão destruir a si mesmas e o mundo. E nós temos que encontrar uma forma de superação do capitalismo. Ele coloca o capitalismo como uma fase necessária para o desenvolvimento das forças produtivas, né? Mas que, se o capitalismo não for superado, ele levará à ruína à própria humanidade. E aí você tem vários outros teóricos do marxismo, como Rosa Luxemburgo, que fala ou socialismo ou barbárie. Né? E o que nós estamos vivendo hoje?
né? Tudo aquilo que foi falado por Marx, toda a compreensão dele, aquilo que a gente conhece, se afirmou. Hoje ninguém consegue refutar honestamente o que foi falado por Marx. Ninguém consegue, né? De uma maneira científica. Ninguém consegue. E ninguém consegue também dizer que o capitalismo levará à extinção da humanidade, seja pela destruição ambiental, né? Por que o mundo está sendo destruído? Porque qualquer pessoa hoje, se tiver uma oportunidade de ganhar dinheiro destruindo o meio ambiente, ele vai deixar de ganhar dinheiro porque está destruindo o meio ambiente e isso vai levar à extinção da humanidade? Não, estou te fazendo uma pergunta. Repete, por favor. Foi. Uma pessoa hoje está precisando ganhar dinheiro. Sim. Ganhar muito dinheiro, né? Ok. E ele vê que se ele destruir o meio ambiente, derrubar árvores para vender, ele vai ganhar muito dinheiro. Sim. Ele vai deixar de fazer isso? Porque está destruindo o meio ambiente? Não, ele não vai deixar, mas vai ter que ter ação do próprio homem para impedir, né? Ele vai querer ganhar dinheiro. Ele vai Como é que você impede pessoas querendo ganhar dinheiro no sistema capitalista? É difícil, é muito difícil. Se o sistema é todo feito para isso. É muito difícil porque você viu o resultado da própria Amazônia, né? Eles estão querendo ganhar dinheiro derrubando árvores, né? Centenárias. Então, o homem realmente, como que é? Ele é depredador. Ele tem essa natureza, né? Ele ainda tem essa natureza. Você vê, o Espírito Santo, por exemplo, acabaram com tudo e foram embora e estão agora buscando outros locais para ganhar dinheiro. Realmente é difícil. Eu entendo você, é muito complicado. Não tem como, Tereza, não tem como. Você tenta até embargar, mas... Os cientistas falavam que o aquecimento global o responsável era há 40 anos atrás, né, que a gente já ouve falar desse debate aí da questão do aquecimento global. O ser humano era o responsável por esse aquecimento, tá? O ser humano era o responsável, o homem era o responsável por esse aquecimento, né? A espécie humana, né, para não se equivocar na linguagem, na questão do gênero. A espécie humana era responsável por esse aquecimento e que, se nada fosse feito, nós chegaríamos a uma situação de extinção da humanidade, das condições de vida no planeta, pelo menos da forma que nós conhecemos como um planeta habitável. Sim. Né? Porque nós precisamos da floresta, nós precisamos da biodiversidade para o planeta ser sustentável, né? E a destruição das florestas, seja para a pessoa ganhar dinheiro com a venda de madeira ou para botar pasto, né? Botar gado para criar e vender e ganhar dinheiro, né? E de outras diversas formas, a destruição é toda decorrente de alguém querendo ganhar muito dinheiro. Então, isso levaria, né, ao fim. E alguma coisa foi feita para impedir isso? Não consegue. Realmente você falou a verdade. Não consegue impedir porque o processo... Se o sistema é feito para isso. Se o que importa é o lucro. Ainda que a custa da destruição do planeta. Que se dane o planeta. Na verdade, não deveria ser dessa forma. O homem deveria refletir. Mas o ser humano, Tereza, ele vive da forma que ele, pelo modo de produção, que ele tem as coisas para ele sobreviver. Um cara que está ganhando dinheiro com a destruição do planeta, você acha que ele está preocupado com isso? De jeito nenhum. Ele só Se o sistema... É louco, é uma loucura, mas essa é uma realidade. Aí tenta-se, né, criar... Fantasia seria a gente estar falando, não, a pessoa vai deixar de ganhar dinheiro porque está vendo que está destruindo o planeta. Isso que é uma fantasia. Isso é fantasia. Foi o que você falou. Com todo o respeito, os governos têm que cuidar para zelar, para defender. Sim. Tentativas. Mas não vai funcionar.
pode funcionar hoje, até porque esse governo de hoje pode ser derrubado, entrar um outro que destrua, né? Mais ainda. Em 4 anos, destrua o que foi conservado em 100. Né? E do que resolveu, então? Nada. Né? Então, assim, isso é uma fantasia. Né? Ou seja, então hoje, em tese, né? E a outra forma, né, de extinção outras formas, né, de extinção da espécie humana, que é as guerras. Sim. O que são as guerras? São países imperialistas com choques de interesses. Né? Às vezes, não há nenhum choque de interesse entre nações imperialistas, como teve na Segunda e na Primeira Guerra Mundial, porque ali você tinha nações imperialistas, né? Você tinha ali a Alemanha, você tinha a França, você tinha... Soviética. Não, a União Soviética não era uma nação imperialista, era uma nação que tinha feito uma revolução socialista. Mas né? E tinha ocupado alguns territórios e fomentado aqueles do leste europeu, aqueles povos, e o próprio Exército Vermelho ajudado ali a implantar regimes socialistas, ou seja, que é um regime de transição, depois falaremos sobre isso, de transição ao comunismo. O socialismo não é um sistema econômico. Ele é apenas um período de transição ao comunismo. Ao comunismo. Ele pode usar de diversos expedientes. Tanto que o Marx não escreveu nada de relevante sobre socialismo, sobre comunismo, porque você pode escrever de uma maneira científica aquilo que existe. Então, ele escreveu sobre o capitalismo, que era o que existia. E falou que era necessário que hoje você tenha a ditadura da burguesia, que o Estado é uma forma do capital, né? Você tem a ditadura da burguesia sobre o proletariado e que você deveria mudar isso. Né? Ou seja, a ditadura desse 0,0001% desses 200 bilionários sobre 270 milhões de pessoas. Você deveria fazer a ditadura dos 207 milhões de pessoas sobre os 200 bilionários. Desapropriar o que eles têm e transformar isso, desses 200 bilionários, em propriedades coletivas, para essa riqueza não ser apropriada de maneira privada e ser apropriada coletivamente. Porque se nós apropriássemos aí desses 200 bilionários e socializássemos isso, daria para todo mundo estar bem no Brasil e sobrando dinheiro ainda. Mas isso aí é difícil, é uma coisa no Por quê? modelo... Porque se existem 200 bilionários que têm tudo, existe 207 milhões de famintos, de pessoas disputando as migalhas que sobram desses 200. Não, 207 milhões que matam e morrem para defender esses 200 bilionários. Também. Que é o Estado protetor dos milionários. Que fazem tudo para que ele continue pobre e o bilionário rico. Bilionário, né? Bilionário, porque ele já é rico. Bilionário. Não, você pode ser rico e não ser bilionário. Não ser bilionário, É bilionário, verdade. É muita complexidade isso aí. Se você analisar, é uma situação, né? Então, assim... A gente não enxerga isso. Você está entendendo? Isso que é bom esclarecer. Então, aí o Marx fala isso. Você armadilhas. tem que desapropriar desses bilionários, né, traduzindo hoje a linguagem do Marx, para você socializar isso, né, implementar a ditadura, né, no caso do Brasil, Sim. dos 207 milhões contra os 200. Não é uma ditadura, né? A rigor, né? Não. É um benefício, né? Mas ele utilizou uma linguagem lá para demonstrar que as pessoas viviam sobre uma ditadura, independente de ter um regime liberal, burguês,
de democracia, que a pessoa vote ou supostamente escolha os seus representantes e tal, porque o Estado ali é a forma do capital e, de qualquer maneira, o capital vai estar ali contemplado, defendido, seja qual for o governo. Ou seja, ainda que assuma uma liderança de extrema esquerda, ele vai governar com a batuta do capital. Era o que se fala, né? Que a política é igual tocar violino. Você pega com a esquerda e toca com a direita. Empurra a direita para lá, a esquerda. O violino. Sim. Enquanto for um Estado capitalista, tudo vai... É igual que nós falamos aqui. São rios que vão dar no mar. Qual é o mar? Dos ricos. É o bolso dos bilionários. Bilionários, porque rico pode ser. Bilionário é uma coisa tudo diferente. Vai fluir para o bolso dos bilionários. E a gente fica se degradando. Então, assim, o que você ouve falar? Então, hoje, não existe comunismo. O absurdo, o que mostra, né, que essas pessoas estão totalmente manipuladas. Sim. E a gente tenta usar uma outra palavra que não seja imbecilizada, zumbizada. Mas manipulada, acho que fica... Não, mas não tem como não falar. Porque o comunismo ele nunca existiu em lugar nenhum do mundo. Verdade. Não existiu na Rússia, mesmo depois que fez a Revolução lá de Lenin. Que depois mataram tanto que o Lenin, inclusive, ele adota a NEP, que era um programa com base em medidas tipicamente de um capitalismo, porque a Rússia, né, era um país semi-feudal, né? O próprio Marx não acreditava nisso, né? Ele acreditava que as revoluções socialistas aconteceriam em países onde tinha um operariado mais numeroso, né? E eu estou falando operário, não proletário, de propósito, né? Um operário mais numeroso, né? Mais concentrado. Então, o próprio Lenin, quando assume, ele vê a necessidade de implementar medidas tipicamente capitalistas para desenvolver ali o Estado soviético. Nossa, e tal, né? É complicado. Então, você vê assim, não existe... Depois, né, a Revolução Chinesa, né, acho que é de 49, né? 49, liderada por Mao Tse-tung. Mesmo, então, de 49, você tem 51, né, até 2000, mais 23, 74 anos. Mesmo depois de 74 anos da Revolução... Sabe qual é a avaliação? Existe uma discussão acadêmica se é capitalismo... Na China. Se é socialismo... Se é socialismo, compreendendo o socialismo como uma fase de transição, né? Ou seja, você pode até estar num país onde as relações econômicas são capitalistas. Sim. Né? Ou seja, as pessoas vendem a sua força de trabalho no mercado, tem propriedade privada, né? Tem trabalho assalariado, tem bilionários, tem isso como tem na China, mas porque não foi dito que o socialismo era um modo de produção. Foi dito por nenhum marxista. Foi dito que o socialismo era uma fase de transição ao comunismo. Entendeu? Entendi. O modo de produção é o modo de produção comunista. E que modo de produção é esse? Foi exatamente o que eu falei isso. Ao invés dessa apropriação ser feita pelos bilionários, os donos dos meios de produção, essa apropriação ela não é privada, ela é social. Sim. Esse é o modo de produção comunista. Não quer dizer que as pessoas vão ser iguais, não quer dizer que todo mundo vai ganhar igual, não vai dizer que todo mundo vai ter que usar a mesma roupa, não quer dizer nada disso. Sim. Isso existiu em algum lugar do mundo? Não.
Existem estágios em outros países, mas Não, e outra. O comunismo, né? Ele não teria como existir enquanto tivesse uma potência capitalista no mundo. Também. Não teria como. Tem, Não tem como. Ou todo mundo passa pelo estágio do socialismo. Ou todos os países do mundo entram no processo de sair da guerra armamentista, sair da guerra nuclear, começam a desfazer dos seus exércitos, destruírem as suas armas atômicas e nucleares, né? E começam a implementar um outro tipo de homem. Comunismo não é só um modelo econômico, é um outro tipo de homem, é um novo homem. Exatamente, é um homem que vai se preocupar mais com o meio ambiente, com a vida e menos com o lucro, né? Onde as pessoas não vão ser distinguidas porque têm mais ou têm menos, são mais ricas ou são mais pobres. Essa é a luta, né? Então, não teria como ter nenhum país comunista do mundo se tivesse uma potência capitalista tocando o capitalismo a todo vapor, tocando exércitos e etc, etc. Porque seria uma ameaça ao comunismo, ao mundo. Ao mundo. Porque eles então, teríamos que ter... Qual seria a ameaça que as pessoas aqui estão dizendo? Para dizer, sim, que essas pessoas estão vivendo completamente fora da casinha. Estão totalmente fora da casinha. Ou seja, é uma pessoa que, se colocar para comer M, vai comer M. Foi o que as pessoas comeram durante os 4 anos de Bolsonaro. Comeram M todo dia pelos ouvidos. Ele só não falava M, o Bolsonaro? Sim. Né? Por aí. Então, se sair... Então, hoje, Tereza, se percebeu que é muito fácil manipular a opinião pública no Brasil. Entendeu? É muito fácil manipular a opinião pública no Brasil. Se quiser manipular para as pessoas comerem M... Vai comer M. Vai comer M. Tranquilamente, sem muito esforço. Vai chegar a quase 80% das pessoas. 80% vai comer M e vai falar que é uma delícia, porque comeram M 4 anos do governo Bolsonaro pelo ouvido, porque ele só falava M todo dia, Tereza. Verdade, era só isso mesmo, não tinha mais nada. Não tinha conteúdo só falava nenhum. M todo dia. Não tinha conteúdo nenhum. E uma parte da população está tão manipulada que colocam uma criatura dessa como o salvador da pátria. E se você for nas redes sociais ver isso, que essas pessoas continuam comendo M, que está defendendo um homem que não tem moral para ser defendido. Para que esses 44% que acreditam que o Brasil corre risco de virar um país comunista, qual seria a realidade? Todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos... Teria que estar no mesmo caminho, então. Teria que ter feito uma revolução socialista, teria que ter iniciado o processo de transição ao comunismo, teria que já estar praticamente... A China está há 70 anos de revolução socialista e está longe ainda do comunismo.